bom dia a todos. Satisfação poder estar aqui com vocês nesse momento, né? Esse dia já beirando aí o final do ano. Estamos aí na jornada final aí, rumo a 2025. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Laboratórios de Ensino em Energias Renováveis, evento no qual nós apresentaremos os nossos principais produtos focados neste tema. Um comentário que eu gostaria de fazer antes de iniciar é que esse é um tema que eu percebo que cada vez mais as empresas buscam profissionais especializados nesse tipo de demanda, e é algo que a gente também vem percebendo, até por isso nós tomamos essa decisão de realizar esse webinar para que os nossos clientes, os nossos parceiros, enfim, possam ver de que maneira a gente pode contribuir para entregar ao mercado cada vez mais profissionais especializados nesse tipo de demanda. Então, essa é uma das tendências que a gente tem observado nesse tema específico. Gostaria de agradecer a participação de todos nesse momento. Aí nós temos pessoas do exterior também, nós temos pessoas da Bolívia, nós temos parceiros aí também de Angola. Obrigado, né, por estarem presentes nesse momento formativo. Antes de passar a palavra aqui à nossa especialista, tá? Eu gostaria, logicamente, de apresentar o nosso time, então eu vou começar por mim, né? Meu nome é Daniel, eu sou gerente comercial aqui na empresa CIDEP, então eu trabalho tanto no mercado nacional quanto no mercado externo, uma vez que também a gente exporta de maneira regular aí para mais de 10 países, há mais de 20 anos, ok? Apresentar a minha colega, professora Jussara Guimarães. Professora Jussara é quem vai estar tocando aqui a parte técnica, experimental. Então, a Jussara, além de ser professora de física, logicamente, também ela é pesquisadora. Então, ela trabalha diretamente aqui no nosso departamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação, buscando soluções inovadoras para o mercado de equipamentos didáticos. Ok? Bom, eu coloquei aqui, pessoal, para vocês no chat, tá? Um link, tá? Esse link aqui, ele está fixado justamente para que vocês tenham acesso no momento em que vocês quiserem. Uma vez clicando nesse link, eu vou compartilhar minha tela com vocês, vocês vão perceber que vocês vão ter acesso direto a todos os produtos que nós temos em linha hoje, focados em energias renováveis, ok? Então, eu vou aqui clicar e automaticamente vocês vão perceber que eu já vou ingressar, tá, na área do nosso site, que apresenta todos os itens que nós temos aqui, que trabalham as questões focadas em energias renováveis, ok? Então, esse é um ponto importante, até para que vocês saibam. A gente vai apresentar aqui os principais, mas a gente também tem outros, né? Tem outros produtos, inclusive também a gente está em constante desenvolvimento até para que tenhamos mais, né? É um tema que a gente percebe a relevância e também, logicamente, oportunidades, percebemos, de mercado, para que a gente possa estar trazendo cada vez mais opções nesse âmbito, nesse tipo de equipamento, para que escolas, universidades e institutos estejam preparadas aí para formar profissionais aí para o mercado de trabalho. Bom, vou passar a palavra à minha colega Jussara para que ela dê seguimento aqui às apresentações, ok? Ao final nós teremos um momento de perguntas e respostas, então que a gente vai abrir para que vocês possam perguntar, enfim, né, caso vocês tenham dúvidas. E agora eu passo, então, aqui o microfone para minha colega dar seguimento. Qualquer, enfim, detalhe ou questionamento que vocês tenham, pontualmente ao final a gente vai estar trazendo as respostas, ok? Jussara, por favor. Então, bom dia novamente. Como o Daniel falou ali, meu nome é Jussara, e hoje nós vamos fazer a apresentação, né, de algumas das soluções que nós temos aqui para energias renováveis, tá? Eu vou só aproximar um pouco mais nossa imagem aqui para os equipamentos, né, que estão sobre a bancada. Então, basicamente, qual é a nossa ideia, né? Fornecer soluções, né, para que o aluno possa compreender, possa estudar e compreender conceitos, né, de energias renováveis, da transformação de energias renováveis com os equipamentos didáticos, né? Muitas vezes os alunos não têm acesso, por exemplo, a ir visitar uma usina hidrelétrica ou visitar um parque eólico, né?
Então, a ideia com esses equipamentos didáticos que a gente tem aqui é que ele consiga estudar todas as etapas de transformações de energias que existem, né, nessas usinas. Então, antes de ir para a energia renovável propriamente dita, nós vamos começar com este equipamento aqui, que é o gerador manual de energia elétrica. Tá? Esse gerador, qual é a ideia deste equipamento? Nós vamos ter aqui uma manivela, certo? E essa manivela está acoplada a um gerador elétrico, ok? E à medida que a gente for movimentar a manivela, a gente percebe a luminosidade em uma das lâmpadas, né? Não sei se dá para ver com muita... Aqui. Não sei se dá para ver com muita resolução, mas à medida que a gente vai rotacionando, a gente observa aqui a imagem, a lâmpada, né, sendo acendida aqui. Então, o que a gente vai mostrar para os alunos com esse equipamento? A gente pode começar uma parte bem introdutória, mostrando para ele como eu utilizo os princípios ali da indução eletromagnética para gerar eletricidade a partir da energia mecânica. Então, a gente pode trabalhar de maneira demonstrativa, a gente pode trabalhar medições de corrente, de tensão, a gente pode calcular potência, nós podemos associar outras lâmpadas, e à medida que associamos outras lâmpadas, percebemos que a gente precisa de muito mais rotação para que a gente consiga fornecer energia. Então, antes de ir para a energia, renovável, propriamente dita, é interessante trabalhar esse conteúdo com o aluno para que ele entenda alguns princípios do eletromagnetismo que são empregados nos geradores elétricos que a gente vai estudar, tanto com a usina eólica quanto com a usina hidrelétrica, ok? Então, é bem interessante para a gente trabalhar esses conceitos com o aluno. Aqui a gente também tem como explicar para ele a questão de transmissão de movimentos através de polias também, certo? Então, essa seria a primeira etapa que eu posso trabalhar com os alunos, né, para trabalhar um pouco as etapas de transformação de energia. Então, transformação de energia mecânica em energia elétrica, ok? A partir disso, indo para os equipamentos em si, nós vamos começar, então, com a energia eólica, certo? Então, com a energia eólica, nós temos aqui um aerogerador, certo? E nós vamos encontrar nesse aerogerador todas as partes que nós normalmente encontramos nos aerogeradores reais. Então, nós vamos ter aqui a torre, nós vamos ter a nacelle, nós temos a rede de transmissão. E para que a gente consiga gerar a velocidade do vento, utilizamos um gerador de fluxo de ar, certo? Esse gerador de fluxo de ar, ele tem a velocidade controlável, né? Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade. Com isso, eu posso, então, ter um controle da velocidade do vento que eu estou fazendo chegar às pás do meu aerogerador. E outra coisa importante também, as pás, né, que acompanham o conjunto, elas são removíveis. E aqui eu tenho o controle do passo das pás, né? Então, os aerogeradores reais, eles têm esse controle automatizado justamente para que eles consigam ter um controle da velocidade que está chegando no meu aerogerador. Então, a gente simula isso também através do ajuste dos ângulos, né, aqui das pás do aerogerador. E nessa versão, nós estamos trabalhando aqui com multímetros, né? Então, nós vamos medir a tensão elétrica, né, que é fornecida a partir da transformação da energia da velocidade do vento em energia elétrica, ok? Então, aqui nós temos no aerogerador essa transformação de energia. E uma característica bem interessante desse conjunto é que eu posso remover essa carenagem para que o aluno possa visualizar a parte interna, né, do meu aerogerador, ok? Então, eu vou remover aqui a carenagem. E a gente consegue observar a parte interna, né? Então, tenho aqui a rotação a partir das pás. Esse movimento de rotação é transmitido através de um eixo, e acoplado a esse eixo eu tenho um conjunto de ímãs, né? E aí, a partir da variação do fluxo, variação do fluxo magnético, eu vou ter aqui as bobinas que vão gerar, então, essa tensão que é medida aqui nos nossos multímetros, né? Nesse experimento específico, nós temos aqui conexão do tipo estrela, e aí a gente tem a tensão de linha, que nesse momento a gente está medindo ali em torno de 6,7 volts, e aqui a tensão de fase está em torno de 3,7. Então, a gente consegue também mostrar para o aluno, né, essas diferentes tensões que, dependendo
da configuração que eu tenho no meu gerador elétrico, eu vou fornecer essas duas tensões. Daí eu posso explicar para o aluno, né? Por exemplo, a tensão de linha normalmente se utiliza em indústria para alimentar equipamentos que necessitem de mais potência, né? Como ar-condicionado, chuveiros, enquanto a tensão de fase se utiliza ali em eletrodomésticos que necessitam de menos potência, né? Então a gente consegue explicar isso para o aluno. Nos aerogeradores reais, a gente também tem as caixas multiplicadoras. Como aqui a gente está trabalhando com um aerogerador didático, a gente não necessita de uma caixa multiplicadora, mas a gente consegue mostrar para o aluno, por exemplo, como é que se dá essa multiplicação de rotação. Então, digamos que aqui eu tivesse acoplada o eixo, né, do meu gerador elétrico, e aqui está acoplado as pás. E aí eu consigo, então, dessa forma, multiplicar a rotação e, consequentemente, aumentar a tensão e a frequência que está sendo gerada ali no aerogerador, ok? Então, assim eu consigo explicar para os alunos essas etapas de transformação de energia que acontecem em uma usina eólica, ok? Partindo, então, aqui para a usina hidrelétrica, então, vocês reparem que, nesse primeiro momento, eu realizei experimentos utilizando multímetros, né? Mas eu também posso realizar aquisição de dados utilizando sensores, né? Todos esses experimentos que eu realizei aqui com o aerogerador, eu também consigo realizar com o meu hidrogerador. Então, no hidrogerador, a gente vai trabalhar com sensores, né? Aqui no caso, então, naquele primeiro momento, trabalhamos com multímetros, mas eu posso partir para uma análise mais detalhada, né, ali, para trabalhar com a aquisição de dados por sensores. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui 3 sensores de tensão, e eu tenho um gerador elétrico muito parecido com aquele que eu tenho lá na energia eólica. A diferença é que o que vai movimentar as pás é uma turbina, né? E aqui nós vamos ter uma bomba hidráulica que vai fazer circular nessa bobina um fluxo de água. Então, eu também tenho controle do fluxo de água, e aqui eu consigo colocar, então, essa turbina em movimento, certo? Nesse experimento específico, nós vamos utilizar sensores de tensão e fazer a aquisição de dados utilizando a interface, né, do SUDEP. E aí nós vamos medir a tensão em tempo real gerada, né, nos terminais do hidrogerador, utilizando o software Lab. Okay? Então, eu vou compartilhar aqui novamente a tela com vocês e nós vamos fazer a aquisição para estudar ali a tensão em tempo real do nosso hidrogerador, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa fazer a aquisição de dados. Então, o software, né, que a gente utiliza aqui para fazer a aquisição de dados, ele é um software gratuito, está disponível no nosso site, e com a nossa interface conectada ao computador, é possível, então, fazer a aquisição de dados. Então, nesse caso, nós temos os sensores de tensão. Cada sensor de tensão está conectado a uma das fases, né, do nosso hidrogerador. E nós vamos, então, medir a tensão que é gerada. Então, à medida que eu estou aumentando o fluxo de água que chega, né, até a turbina, eu vou aumentando a tensão. E o mais interessante é que a gente consegue realmente medir em tempo real, a gente consegue mostrar para o aluno, né, o quanto o fluxo de água que chega às turbinas influencia, né, na minha tensão fornecida, gerada ali, certo? E a gente pode, então, mostrar também que se trata de uma tensão alternada, certo? Eu vou salvar aqui cada uma das curvas que corresponde a cada uma das fases, né, de tensão do nosso hidrogerador. A fase RST, né, se trata de um sistema trifásico. E a gente pode, então, utilizar uma ferramenta gráfica também aqui do próprio software para visualizar, então, essa variação, né, como é que foi o comportamento dessa tensão. Então, nós podemos aqui, vou colocar o nome de tensão no hidrogerador. Aqui no eixo Y nós vamos observar, né, a unidade, a grandeza de tempo, né, então essa variação de tensão acontece em relação ao tempo. E aqui no outro eixo, a tensão propriamente dita. Então, nós vamos utilizar 3 curvas ao mesmo tempo, né, a curva da fase S. Depois, aqui abaixo, nós vamos visualizar a curva da fase R, fase S, e aqui o tipo de gráfico que nós vamos observar. E aqui abaixo,
a fase T, que é a fase ali, a última fase que nós medimos. E aí basta, então, atualizar o nosso gráfico e a gente observa, então, né, ali de tensão fornecida. Pode, por favor, Daniel, aceitar o nosso... Ali no cantinho. Cantinho bem embaixo. Aí. Só retornar aqui para o software. Então, aqui, pessoal, voltando ao nosso gráfico, né? Aqui a gente tem ele toda a curva obtida, mas a gente pode selecionar algumas regiões específicas e aí fica mais fácil da gente ver essa característica, né, da tensão alternada e as 3 fases de tensão, né? A fase R, S e T. E esse deslocamento se dá pela posição, né, das bobinas aqui dentro do meu hidrogerador. E assim como nós fizemos a aquisição de dados com o sensor de tensão, eu também tenho sensor de pressão, eu tenho sensor de fluxo, sensor elétrico para medir a rotação do eixo, certo? Então, com sensores de pressão e sensor de fluxo, eu posso, por exemplo, né, medir qual é a altura manométrica ali da minha represa, por exemplo. Aqui no painel a gente consegue identificar, né, a altura da queda d'água, a água chegando até a turbina, a rede de transmissão, a caixa de máquinas, né? Todas essas partes que a gente tem numa hidrelétrica, a gente também consegue visualizar e explicar para o aluno a função de cada uma delas utilizando o painel. Assim como eu fiz a aquisição de dados com sensores com a usina hidrelétrica, eu também consigo utilizar sensores de tensão e sensor fotoelétrico para trabalhar, então, a tensão alternada, a tensão medida no aerogerador, ok? Então, só como exemplo aqui, a gente consegue realizar, então, aquisições de dados, realizar experimentos com multímetros e também realizar a aquisição de dados utilizando sensores, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa chamada. E aí, a próxima etapa de transformação de energia, né, a próxima fonte é a energia solar, certo? Então, a energia solar, diferente das outras, ela não utiliza um gerador elétrico, né? Nesse caso, a transformação de energia se dá pela propriedade física, né, dos semicondutores que compõem a placa do painel solar. Então, nesse caso, a gente vai ter, então, a placa, né? Aqui nesse equipamento nós utilizamos uma fonte de luz, mas eu também posso, se eu tenho disponibilidade, um local, eu posso utilizar ali esse painel para receber a luz solar, né, fora da sala de aula, mas para que eu consiga realizar dentro da sala de aula, a gente já manda a fonte luminosa, né, que vai ser utilizada. E aqui nesse caso, nós vamos ter um console onde a gente consegue observar aqui a transformação de energia. Aqui nesse caso, energia luminosa, que através da placa é transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica é utilizada para alimentar esse disco de Newton, né? Então aqui a gente tem um disquinho de Newton, certo? Deixa ele parar aqui para que vocês possam observar. Então aqui eu tenho o disquinho de Newton. E aí, se eu ligo nessa energia, está alimentando esse disquinho de Newton. Então, eu já consigo trabalhar um pouco ali dos fenômenos ópticos também. Eu tenho a medida da tensão, eu tenho a medida da corrente, e a gente consegue trabalhar com os alunos quais as propriedades, né, que eu posso mudar ali na minha transformação de energia solar. Então, aqui, se eu inclino o painel, a gente consegue observar uma queda na tensão e na corrente, consequentemente, uma queda na potência. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Qual é o ângulo do painel que eu vou usar na instalação. Nós temos também como simular o movimento das nuvens, né? Então, tem regiões que são muito nebulosas, que não é muito vantajoso instalar painéis solares, né? Então, tudo isso também a gente consegue trabalhar, a gente consegue medir o ângulo também, certo? Para que a gente consiga ter a potência máxima ali dos geradores dos painéis solares. A gente consegue, com esse equipamento, alimentar um carrinho elétrico, né, fazer o carrinho elétrico se movimentar a partir da energia gerada no painel solar. A gente consegue acoplar reostatos, né, que são resistências, para que a gente consiga medir a potência, né, gerada. Então, a gente consegue obter uma curva característica do painel, que é uma curva muito importante, né, que se utiliza para determinar o rendimento dos painéis solares, ok?
Então, em resumo, aqui a gente consegue realizar muitos experimentos, né, dentro da temática de energias renováveis. Aqui a ideia é explicar mais pontualmente, né, cada uma dessas energias, mas que vocês para que tenham uma ideia, né, mais ou menos do que a gente consegue realizar com esses equipamentos, ok? E para encerrar, a gente trabalhou eles de forma separada, mas a gente também consegue acoplá-los a uma unidade consumidora, certo? Então, é comum a gente observar, já existem muitas usinas que trabalham, por exemplo, energia eólica acoplada à energia solar, né? Nesse caso, nós estamos trabalhando com as 3 energias ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou só desligar a chave. Então, digamos aqui no primeiro momento, eu vou trabalhar só a energia solar, né? Então, aqui eu consigo alimentar, por exemplo, uma cidade. Deixa eu só ligar o nosso... Pronto. Eu consigo aqui alimentar uma cidade. Deixa só eu acoplar uma outra fonte de energia aqui. Então, aqui, observem, eu estou utilizando nesse momento apenas a energia solar, né? E se eu aciono aqui, eu estou trabalhando com uma cidade A, se eu aciono uma cidade B, né, ele está alimentando a cidade B, e eu posso acionar também aqui um parque industrial. Quando eu aciono o parque industrial, o que a gente observa? A energia fornecida apenas pelo painel solar não é o suficiente para garantir, né, o fornecimento de energia para a cidade A, B e a indústria, o parque industrial C. Então, qual seria a solução? Uma, né, das soluções seria outras fontes de energia, né, no caso, e aí a gente está conseguindo manter a cidade A, a cidade B e o parque industrial C, né, ali fornecendo energia para a nossa unidade de consumo. Então, a gente consegue trabalhar os sistemas híbridos também, né, para demonstrar que a gente pode associar diferentes tipos de energia para fornecer energias, né, diferentes fontes de energias renováveis para alimentar uma cidade, uma região, né, dependendo, claro, das características de cada região, certo? E aí, o último ponto que eu gostaria de comentar com vocês é todo esse material aqui que a gente está observando, junto com esse material a gente fornece os manuais de experimento, todos esses experimentos que eu realizei de forma bem rápida, aqui a gente tem um passo a passo, tá, para que a gente consiga realizar os experimentos sem nenhum tipo de problema, né? Cada professor consiga realizar os experimentos no laboratório. E, além disso, a gente tem o CDEP digital, onde a gente tem todas as informações do conjunto, a gente tem também os vídeos, né, de demonstração de alguns desses experimentos, e uma ferramenta que a gente está lançando também, que é o STEAM, né, que seria trabalhar a atividade experimental com a metodologia STEAM, né? No caso, seria trabalhar ciências, tecnologias, engenharias, humanidades, engenharia e matemática, artes e matemática, certo? Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui nossa tela novamente, para mostrar um pouco, né, dessa metodologia STEAM, como é que a gente pode abordar essa metodologia junto com os equipamentos, né, ali da temática de energias renováveis. Então, aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Então, né, vocês podem acessar, né, aqui CDEP STEAM.online e vocês vão para essa plataforma, né? E o que a gente propõe? Né, nós temos uma área específica para os que seriam os percursos formativos que eu posso utilizar para trabalhar a temática de energias renováveis, né? Então, aqui nós temos diferentes percursos formativos onde a gente trabalha a temática de energias renováveis junto com os equipamentos que a gente tem aqui na bancada, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a energia eólica, né? Basicamente, como que a gente trabalha? O percurso formativo está dividido em algumas etapas, né? A primeira etapa, que seria a etapa da contextualização, onde, né, quais são o panorama da energia eólica no Brasil, né, por exemplo, traz alguns dados importantes para que a gente possa fazer uma contextualização desse conteúdo trabalhado no laboratório para a realidade do aluno, para o cotidiano do aluno. Na segunda etapa, seria a atividade experimental, onde ele vai utilizar o equipamento, né, no laboratório, então ele vai realizar toda a parte da experimentação, né, medir os dados, enfim, extrair todos os dados ali relevantes a partir da atividade experimental. Na etapa da produção, ele pode produzir algo a partir daquilo, né, seja um modelinho ou algo parecido ali para que ele consiga aplicar todo aquele conhecimento que ele já estudou na contextualização e na problematização. Na etapa da socialização, ele vai apresentar o que ele produziu, apresentar os dados medidos, né, para os demais colegas em sala de aula. E a última etapa, que é a etapa da avaliação, né, que seja
através de um videocast, através de um podcast ou um questionário que vai ser realizado, preenchido, né, respondido pelo aluno, para que ele possa, então, ser avaliado a partir daquele percurso formativo que foi executado pelo aluno, certo? Então, esses são alguns exemplos, né, de ferramentas que a gente fornece, pode assumir, Daniel, a partir das diferentes ferramentas, né, sempre trabalhando a temática de energias renováveis, né, como o Daniel falou ali, é uma temática muito importante, que vem crescendo bastante, e a nossa preocupação é ter material para que a gente possa facilitar, né, a aprendizagem desses conceitos, que por hora pode parecer complexo, mas com a utilização desse material acaba se tornando muito mais acessível ali e ajudando na aprendizagem do aluno, ok? Então, nesse momento, nós vamos, então, passar para que vocês possam realizar os questionamentos de vocês, certo? Fiquem à vontade, então, para perguntar, certo? Muito obrigada pela atenção de todos. Bem, pessoal, então dando seguimento, né, ao nosso evento, a nossa ideia realmente foi fazer algo dinâmico, algo que pudesse, de maneira breve, apresentar para vocês as diferentes opções que nós temos em nível de equipamentos didáticos para a questão das energias renováveis. Se vocês tiverem algum questionamento, enfim, algo, fico à disposição. Também estamos à disposição através dos nossos canais de atendimento, área comercial, vocês podem nos contatar, seja pelo nosso site diretamente, ali pelo WhatsApp, seja através dos e-mails que vocês receberam nas ações de e-mail marketing que a gente fez promovendo esse evento. E realmente gostaria mais uma vez de agradecer, né, pela presença de vocês, enfim, né, pessoas tanto do Brasil quanto do exterior, isso também nos enche aí de orgulho ver que a gente também está conseguindo chegar em outros mercados. Passo a palavra a vocês, pessoal. Se ninguém tiver nenhum questionamento, eu vou... professor Alejandro, ok. Professor, por favor. Muchísimas gracias. Un cordial saludo desde Bolivia a todos los que están participando en este webinar. Quería consultarle en su experiencia cómo es posible implementar un sistema de generación de energías renovables alternativas para una unidad educativa, por ejemplo, para un colegio. Bien. Hablamos de educación primaria, educación secundaria. Perfecto. Déjame ver si comprendí tu cuestionamiento. ¿Piensas en implementar algo como, digo, quizás paneles fotovoltaicos en la propia unidad educativa para que se pueda generar energía en esa unidad? ¿Sería eso? Solamente sería con paneles solares, la mejor alternativa. Perfecto. Es que bien, lo que nosotros presentamos aquí, Alejandro, y dejamos también nuestro cuerpo técnico a disposición para solicitudes y cuestionamientos, son herramientas para el tema de enseñanza. No trabajamos directamente en implementación de unidades de generación de energía a través de fuentes renovables. Lo que hacemos, sí, es presentar aquí a nuestros clientes opciones que puedan ser trabajadas en clases para que los estudiantes sepan cómo se genera este tipo de energía y que también estos estudiantes estén ya más preparados para ingresar en el mercado de trabajo de ese nicho específico. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Se você pode estar comentando os técnicos para eles também na gestão desses equipamentos. Efraim, satisfação ter você aqui no nosso evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Com certeza, Efraim. A gente sim, né, da formação, inclusive a gente vem trabalhando aí projetos em Angola com você, já nesse sentido, né, justamente para deixar os usuários já preparados para a manipulação dos nossos produtos. Isso é algo que a gente entrega já no nosso pacote, né? A gente, quando vende os nossos produtos, a gente também entrega toda a questão da capacitação e do apoio na assistência técnica pós-vendas.
Sr. Daniel, obrigado pela pronta resposta, mas face a alguns projetos que nós temos nos candidatado com o portfólio da CEDEP, os clientes têm procurado saber se, para além da questão formativa, da manipulação dos equipamentos por parte dos docentes, e a FDEP pode formar os chamados técnicos de laboratório. Então, não são professores, são aqueles que cuidam dos equipamentos, fazem a conservação, a limpeza, a manutenção, no caso de uma peça estar quebrada, poder substituir, que são diferentes dos professores, que aprendem as práticas, no caso. Estamos a falar da manutenção técnica do equipamento. É possível a FDEP dar esse serviço específico a técnicos que as escolas estão a procurar formar nesse âmbito da gestão dos laboratórios? Sim, a gente procura fazer todo o trabalho formativo também no sentido de preparar os professores ou os laboratoristas para que eles possam manipular os nossos equipamentos, fazer a manutenção. Inclusive, a gente também, quando faz a venda dos projetos, a gente usa essa estrutura que eu passo essa transmissão aqui para fazer a montagem. Então, quando a gente faz a montagem com os nossos clientes, eles também podem ter acesso, né, a esses detalhes. E a formação que a gente daria para os laboratoristas seria essa. Nós não formaríamos diretamente laboratoristas, nós não somos um centro de formação docente. Nós somos uma indústria que trabalha também a questão da capacitação dos usuários. Esse é o trabalho que nós fazemos. Muito obrigado, muito obrigado. Mais algum questionamento, pessoal, que vocês tenham? Bom, então vou encerrar, né, o nosso evento de hoje, agradecer pela participação de todos. Como eu comentei, maiores detalhes estamos à disposição através dos nossos canais de atendimento. Um forte abraço, uma excelente quinta-feira a todos. Muito obrigado.